Ela já responde por 2,6% da economia brasileira. Tem mudado as relações, transformado a vida de pessoas, diminuído a dependência do emprego formal e aumentado a capacidade de empreender e crescer. Começa agora o documentário Economias Alternativas, as novas formas de consumo, uma produção dos alunos do quarto semestre de jornalismo. A economia criativa respondeu por 7% do PIB mundial em 2014. Os dados são da Organização Mundial do Trabalho. No Brasil, 8,5% dos postos de trabalho estão voltados à produção de cultura. Na última década, as economias criativa e compartilhada tiveram um avanço de quase 70% no Brasil, segundo a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. Carolina Guedes engrossa essa porcentagem. Em uma feira na Avenida Paulista, Carolina teve a ideia de criar um site pelo qual as crianças pudessem trocar brinquedos. Assim surgiu o Quintal de Trocas, ideia inspirada por sua filha de 2 anos, Maria Beatriz. Que eu entendi o valor do brincar, que era muito diferente do valor do brinquedo. E o quanto as crianças querem experimentar as coisas, né? Elas não querem ter nada, elas querem experimentar serem cozinheiros, serem jogadores de futebol, mas elas não querem a bola, elas não querem as coisas, elas só querem brincar com aquilo, né? Carolina pratica e incentiva a chamada economia compartilhada. Entre as formas de consumo compartilhado, a mais popular é a troca e venda de produtos usados. As trocas respondem por até 70% das operações. Em seguida, vem o aluguel de produtos com 12%. Aluguel de carro e carona tem 10% e hospedagem 6%. A advogada Priscila Uliana, de 31 anos, oferece os próprios vestidos para outras pessoas alugarem através do site My Open Close. Priscila ressalta a exclusividade e a comodidade do negócio. Além da comodidade que você tem de locar um vestido sem ter que sair de casa, eu acho que a questão também é a exclusividade, porque você sabe que você vai locar um vestido único, uma peça única, que na verdade não é uma peça comercial, é um vestido de uma pessoa que está locando nos termos de compartilhamento de peça. A economia compartilhada parte do princípio de rede. Os trabalhos precisam ser feitos em equipe. A base da ideia é a troca de favores, serviços e gentilezas. As relações são feitas de modo que todos ganhem de alguma forma. O modelo econômico compartilhado permite que as pessoas mantenham o mesmo estilo de vida sem precisar ter mais. Este modo de consumo impacta o orçamento e a sustentabilidade. Com menos produtos comprados da maneira formal, menos recursos naturais são usados. A economia do compartilhamento está mudando não só as relações com os bens materiais, mas também pessoais. A tecnologia, que já distanciou pessoas, agora ajuda a encurtar o espaço entre a população. Com um grupo que surgiu através do WhatsApp, Carolina Guedes se reúne em parques durante a semana para conhecer melhor as mães das colegas de escola de Maria Beatriz, sua filha. Ela descreve a tendência de mudanças nas relações. Porque as pessoas conseguiram comprar as coisas que elas queriam, então assim, tá, mas agora eu não tô feliz, o que falta, né? Então não é o consumo, então elas estão se questionando mesmo a respeito disso. Então eu sinto que a economia compartilhada ela veio para enriquecer as pessoas mesmo. Criativa é outro termo usado para uma das vertentes das novas economias. A economia criativa abrange o ambiente de negócios da chamada indústria da criatividade, ou seja, deve gerar valor e riqueza. Tocar violão ou produzir um filme com amigos só faz parte do conceito se alguém estiver ganhando com isso. Na economia criativa, serviços e bens podem ser considerados produtos. Flávio Estevam tem 35 anos e criou o Dinner, um site que une quem gosta de cozinhar com quem quer comer fora, tudo de um modo diferente. Eu observei no Instagram a quantidade de pessoas que estavam postando fotos de comida e a quantidade de pessoas que estavam fazendo comentários dizendo que queriam comer essa comida, que queriam a receita, se autoconvidando, né, para comer na casa dessa pessoa. Flávio conta que o próximo passo é criar uma nova nacionalidade, ou seja, possuir sedes em outros países.
Aqui no Brasil, o site permite uma imersão cultural das pessoas. Lá fora, o objetivo do Dinner será matar a saudade de casa através da culinária. O crescimento médio anual em setores criativos foi de 6,3% na última pesquisa em 2013. Na mesma época, o PIB deste segmento cresceu 4,3%, enquanto a economia brasileira como um todo recuava mais de 3% com o agravamento da crise. Laura Andrade, economista e criadora do My Open Close, enxerga uma nova percepção nas pessoas, o que facilita a evolução dos empreendimentos criativos. Acho que as pessoas vão entender aos poucos que o importante é você poder usar as coisas e não exatamente ter as coisas. A gente mora em espaços cada vez menores, com armários menores, e aí comprar uma coisa que é cara, que vai ocupar espaço em casa e que vai perder a graça rápido, não é uma solução boa o suficiente para as pessoas. Elas realmente estão procurando novas soluções. Das 133 empresas de economia criativa no Brasil, 74,4% faturam até R$ 240 mil por ano. A maior parte tem até 5 anos e 8 funcionários. Professor de filosofia e estudioso de economias alternativas, Hugo Matos explica as tendências que surgiram com a economia criativa. A economia criativa ela vem justamente como outras formas de economia, né? Portanto, usando-se da criatividade. Você tem o Bitcoins, por exemplo, que é resultado de uma reflexão da economia criativa. Bitcoins que é uma moeda universal que é eletrônica, ela não existe fisicamente, ela é só eletrônica. Então isso se articula com o sistema financeiro de uma forma bem complexa, né? Mas é um dinheiro que existe e que pode ser produzido em escala mundial. As startups são empresas recém-criadas, em fase de desenvolvimento. Elas vêm do conceito de economia criativa e, na maioria das vezes, segundo Hugo, se adequam ao modelo do capitalismo, isto é, buscam lucro. Em alguns aspectos, as startups fogem à regra capitalista, ou seja, não têm propriedades privadas nem hierarquia de cargos. Uma startup envolve o trabalho de um grupo de pessoas em busca de um modelo de negócio repetível e com chances de crescimento rápido. Este grupo atua com incertezas, sem saber se vai dar certo ou não. Ser repetível significa poder entregar o mesmo produto sem limitação. Por exemplo, para vender filmes em DVDs, seria necessário criar um novo produto a cada venda. Já o modelo pay-per-view permite que o mesmo filme seja distribuído apenas para quem pagar por ele. Solidariedade é a base da economia solidária. Ela é definida como um conjunto de práticas econômicas de produção, distribuição, consumo, poupança e créditos organizadas sob autogestão, isto é, administradas pelos próprios participantes. Segundo o professor Hugo, o ponto principal da economia solidária é a inexistência do lucro. Cada um tem um salário específico e a retirada tem um fim que é decidido por todos. Ela pode ser, por exemplo, investida no negócio. Os produtores orgânicos são exemplos de empreendimentos solidários. Kazu Susumoto tem 70 anos e produz orgânicos há 26. Kazu aponta os malefícios do uso de agrotóxicos. Então, isso aí faz mal para quem produz e para quem come, né? Agride muito a natureza. Então, crescendo. Quando eu comecei 26 anos, nossa, era muito pouco. Agora tem bastante. Além da ausência do lucro, os empreendimentos solidários não possuem donos. A empresa é de todos que nela trabalham. Não há também hierarquia. Em algumas instituições, as tarefas são rotativas. Na cooperativa coordenada por José Ferreira, os funcionários também são donos. Segundo ele, existe certa dificuldade de compreensão desse sistema. Aqui a gente tem que treinar as pessoas. Existe ainda um índice de rotatividade muito grande em relação a cooperados. Porque nós somos sócios cooperados. Ou seja, todo mundo aqui é patrão. Mas eles têm uma mentalidade de funcionários. Aos 56 anos, José já trabalhou em bancos e, por descuido financeiro, perdeu tudo. A reciclagem foi uma alternativa para a sobrevivência. Hoje ele é responsável pela cooperativa União Itaquera e foi fundador de algumas outras. Os produtores orgânicos independentes e os carroceiros encontram nas cooperativas o auxílio que as ruas e os campos não proporcionam. A União Itaquera, além do serviço de coleta e reciclagem, garante alguns benefícios para os catadores. A cooperada Ivonete Maria do Nascimento tem 56 anos e apenas aos 49 fez um Papa Nicolau. O exame ginecológico só foi feito por causa de uma parceria da cooperativa com um posto de saúde.
Foi em 2010 que veio os pessoal do posto aqui, né? Parceria que fizeram lá no posto, aí vieram fazendo Papa Nicolau. Aí eu fui fazer, né? Falei, vou fazer, nunca fiz. Deu, né, que eu tava com problema. Aí comecei a usar umas pomadas, mas aí depois o médico me enviou lá pro Boni 4. Aí lá no Boni 4 eles descobriram que eu tava com pré-câncer. Outra característica de algumas empresas solidárias é a igualdade de salários. Mesmo que as funções sejam fixas, o salário recebido é o mesmo. É considerado também o gosto do cooperado pela tarefa. Equiparação de gênero e oposição a todo tipo de preconceito são alguns princípios de qualquer empreendimento solidário. Compartilhada, criativa e solidária são as mais desenvolvidas formas das novas economias. O que poucas pessoas sabem é que existem outras práticas que tentam encontrar modelos econômicos mais sustentáveis. Economia da dádiva e permacultura são dois termos quando falamos de novidades econômicas. A economia da dádiva é ligada ao espiritual, surge contra a espiritualidade do consumo, própria do capitalismo. O ideal é que sejam trabalhadas a espiritualidade e a criatividade para mudar a relação de consumo. Já a permacultura é uma tentativa de uma mudança cultural para uma nova relação econômica. A economia seria uma consequência da cultura e não o centro dela, como proposto por todas as outras. Tanto a economia da dádiva como a permacultura estão em fase de teorização. Você está ouvindo o documentário Economias Alternativas, as novas formas de consumo. No próximo bloco, as novas economias no cenário de crise mundial. Voltamos a apresentar o documentário Economias Alternativas, as novas formas de consumo. As novas economias buscam crescer no modelo econômico atual. De 2004 a 2013, houve uma alta de 90% no número de empregos criativos formais no Brasil. O mercado de trabalho nacional registrou 56% de avanço no número de ocupações como um todo. Com 11,6% de desocupados, o Brasil é atualmente o 7º país com mais desempregados. Empatados com a Itália, os brasileiros superam a zona do euro com 10,1% de desemprego. A pesquisa feita pela agência de classificação de risco Austin Rating compara os últimos índices oficiais de 51 países, que divulgaram os dados sobre o desemprego de junho ou julho deste ano. O economista Luiz Augusto Zazzeri acredita no potencial das novas economias em meio à crise, principal fator do crescimento no número de desempregados. Então, se você pega uma economia que tem criatividade, que é compartilhada e solidária, isso favorece aquela classe, né, que está lá embaixo, a de pouca renda. Então a tendência aí é ascensão ou retração. Eu não acredito em retração, não. José Ferreira, o coordenador da cooperativa União Itaquera, tem certeza que a crise é a oportunidade para crescer. Na hora da crise, que é a hora das cooperativas crescerem. A tendência e a bola da vez, tu pode ter certeza que vai ser reciclagem. José conta que, por dia, recebe de 8 a 10 pedidos de emprego. O coordenador afirma que é um trabalho alternativo para quem está desempregado e que, acima de tudo, é muito importante para o meio ambiente. A fundadora do Quintal de Trocas, Carolina Guedes, acredita que as novas economias são uma alternativa não só para a crise econômica. Eu acho que essa é a tendência mesmo. E não acho que é por causa dessa crise que as pessoas falam, no sistema como um todo, assim. É sustentabilidade, crise do planeta mesmo, como não dá mais. A gente está acabando com o planeta dessa forma, então é uma forma, sim, de olhar para isso, mas também é uma crise de valores, é uma crise de encontrar o que a gente realmente precisa. 99% das coisas que produzimos dentro do sistema econômico atual, o capitalismo, vira lixo em 6 meses. A maior parte desse lixo tem como destino aterros sanitários, que poluem o solo e trazem doenças. O artista Thiago Mundano é criador e coordenador do Pimp My Carroça. O projeto ajuda catadores não ligados a cooperativas. Acho muito importante as economias alternativas, porque senão elas não vão chegar na ponta, no catador. Se a gente fosse esperar algum programa
ou algo oficial, no máximo ia fazer coisa dos catadores organizados em cooperativas, que é muito importante. Mas pensa que tem pessoas ainda mais, situações mais vulneráveis. O projeto é custeado por crowdfunding, financiamento coletivo pela internet. Foram 35 edições do Pimp My Carroça financiadas assim. É o projeto que mais arrecadou por meio de crowdfunding. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, no Brasil há cerca de 500 mil catadores de reciclagem. Eles são responsáveis por 90% do lixo reciclado no país. Só a reciclagem não é capaz de acabar com os danos gerados pelo lixo no Brasil e no mundo. Para cada saco de lixo reciclado, outros 70 foram produzidos, e para completar, grande parte dos produtos foi pensada para não ser reciclada. De acordo com a Secretaria Municipal de Serviços, 93 dos 96 distritos de São Paulo têm coleta seletiva. A capital fechou o ano passado com 85 mil toneladas processadas de lixo nas usinas e cooperativas. Em 2013, eram 40 mil toneladas. Atualmente, 11 bilhões e 600 milhões de euros são faturados na economia circular, prática que permite a reutilização de matérias usadas além do seu ciclo de vida. A taxa de crescimento da economia circular é de 3 a 7%. Os dados foram apresentados pela Ascom, empresa de gestão de resíduos, no Seminário de Economia Circular e Responsabilidade do Produtor. Lorena Barreto é economista e explica as expectativas para as novas economias. Acho que é isso, acho que é o começo, né? Então é tendência mesmo, acho que nos próximos anos a gente vai ver muita coisa nessa linha. Os negócios eles vão se consolidar e vão ficar grandes. O conceito da economia circular é baseado na inteligência da natureza, no qual os resíduos são matérias-primas para novos produtos. Benedito Santos é carroceiro e pratica reciclagem pela cidade de São Paulo, mas não conhece as economias sustentáveis. Ele sabe a importância do seu trabalho. Boca de Lobo lá em Tupina, eu chego, quando chove, aí eu chego, tiro aquela reciclada da Boca de Lobo, dei para todo mundo. O Observatório da Economia Criativa é um modo para controle do desenvolvimento do setor. É um departamento do Ministério da Cultura e pretende criar a conta satélite. Em parceria com o IBGE, a conta vai medir o impacto da cultura no PIB e mapear a cadeia da área. A Prefeitura de São Paulo criou, em 2015, o Centro Público de Direitos Humanos e Economia Solidária e a Incubadora Pública de Empreendimentos Econômicos Solidários. O objetivo é fortalecer a economia solidária como forma de desenvolvimento da cidade. As estatísticas e opiniões de estudiosos da área apontam para o crescimento das novas formas de economia. Apesar do desenvolvimento, os produtos gerados em formas econômicas não convencionais ainda têm custo alto. Carolina Nogueira é consumidora de produtos orgânicos há mais de um ano e acredita que eles deveriam ser mais acessíveis. O produto orgânico ele devia ser mais barato porque você não usa uma série de coisas. Então, agrotóxico, blá, 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 né? Só que ele é mais caro porque como não há incentivo, nem por parte do governo, nem da população de uma forma geral, eles acabam não tendo subsídios, né, enfim, financeiros para conseguirem produzir em grande escala. O mercado brasileiro de produtos orgânicos cresceu 25% em 2015. De acordo com o projeto Organics Brasil, responsável pelo índice, a estimativa para este ano é de 30%. Neuza Barbosa é produtora orgânica e explica a diferença de preço nos produtos orgânicos e convencionais. É mais caro. É mais caro. Ele vai nas coisas, é quase 3 vezes o valor. A batata no mercado está R$ 2,70, aqui está 12. Mas é agora, porque não tem batata no mercado. Mas geralmente é 8, é 7,90. O economista Luiz Azeri destaca o papel social das novas formas econômicas. Em muitos países, essa economia alternativa, ela tende a pegar dentro de uma classe da população, fazer com que isso melhore. O professor de filosofia Hugo Matos é otimista quanto ao poder da internet para a divulgação dos modelos econômicos. Eu acho que vai ser mais restrito ainda a informação pela mídia de massa, só que nós temos a internet. Eu acho que a internet é o grande meio de comunicação democrático. Acho que a internet é a nossa grande arma mesmo democrática. A relação econômica tem muito impacto no meio ambiente. Nos últimos 30 anos, 33% dos recursos naturais do planeta sumiram para sustentar nosso modo de consumo. Os dados estão no documentário A História das Coisas, de Annie Leonard, produzido em Washington no ano de 2007.
A prática diz mais que a teoria, e os números nacionais e internacionais garantem o impacto das novas economias no mercado mundial, principalmente quando a natureza, as pessoas e o mercado apontam o desgaste do modelo econômico atual e a demanda por mudanças. Você acabou de ouvir o documentário Economias Alternativas, as novas formas de consumo, uma produção dos alunos do 4º semestre de jornalismo da Faculdade Paulos de Comunicação. Locução, Beatriz Correia e Gabriela Alves. Roteiro e produção, Beatriz Correia, Fernanda Pereira, Gabriela Alves e Leonardo Batami. Sonoplastia, Beatriz Correia e Danilo Nunes. Orientação, Wagner Belmonte.